Jesus tinha prazer em servir as pessoas. E isso incomodava muita gente, porque Jesus servia e estava com pessoas que a sociedade, muitas das vezes, não gostavam. Pessoas simples, pessoas humildes, pobres, pessoas aleijadas, pessoas que para o mundo eram pecadoras. Mas Jesus veio para todas essas pessoas. E um belo dia Jesus vai falar de uma parábola. E a parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor. E Jesus nos diz que existia um homem. E este homem era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Será que era de qualquer jeito que ele cuidava dessas ovelhas? Eu acredito que era com muito amor. E a Bíblia vai nos dizer que esse pastor tinha 100 ovelhas. Fala comigo, 100 ovelhas. 100 ovelhas. É muito ou pouco 100 ovelhas? Muito? Muito, né? É muita ovelha, 100 ovelhas. E esse pastor cuidava das 100 ovelhas com muito amor, com muito carinho. Todas as ovelhas eram especiais. E o pastor as chamava pelo nome. Porque o pastor conhece a sua ovelha pelo nome. E a ovelha ouve a voz do pastor. E a Bíblia nos diz que um dia o pastor das ovelhas resolveu contar as suas ovelhas. E ele começou a contar, foi 1, 2, 3, chegou em 10, 20, 90 ovelhas. E vamos contar com o tia Aline? Vamos imaginar que ele contou 90. E agora ele vai continuar a sua contagem. Bora lá? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Cadê a ovelha que estava aqui? Faltou uma ovelha. E agora, o que vai acontecer? Ele tinha 100 ovelhas, crianças, mas ao contar, faltava uma ovelha. Será que esse pastor falou assim, são 100 ovelhas, faltou só uma, eu tenho 99, vou deixar para lá. Vou ir dormir. Será que foi isso que ele falou? Agora eu vou descansar. É só uma ovelha, não vou atrás dela não. Será que foi isso que ele fez? A Bíblia vai nos dizer que esse pastor, que amava as suas ovelhas, deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha que se perdeu. E quando ele foi atrás dessa ovelha que se perdeu, ele a encontrou. Quando ele encontrou essa ovelha, gente, sabe como que ela estava? Toda machucada. Porque a ovelha que se distancia do rebanho, ela está sujeita a se machucar. Ela está sujeita a acontecer coisas ruins com ela. E foi exatamente o que aconteceu com essa ovelha, que se perdeu do rebanho. Quando o bom pastor a encontrou, ela estava toda suja, toda machucada. Mas o que o bom pastor fez? Pegou essa ovelha, colocou em seus ombros, trouxe para o rebanho e cuidou dessa ovelha. E agora ele estava novamente com as suas 100 ovelhas, feliz e alegre. E a Bíblia nos diz que ele chamou seus amigos e pediu que eles se alegrassem com ele, porque a sua ovelha que estava perdida, ele a encontrou. Esse pastor, crianças,
E essas ovelhas, quem é essas ovelhas? Eu e você somos essa ovelha. Quem é o bom pastor? Aquele que nos criou, aleluia, a sua imagem e semelhança. Porque a palavra do Senhor nos diz que um dia o nosso Deus criou todas as coisas. E Ele criou tudo à sua imagem e semelhança. E a Bíblia nos diz que Ele criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou tudo que existe na natureza. E dentro de toda a tua criação, dentro de tudo que Ele criou a mim e a você. E tudo que Deus criava, crianças, a Bíblia nos diz que tudo que Ele ia criando, Ele dizia que era bom. É bom, é bom. Mas quando Deus criou eu e você, a sua imagem e semelhança, a Bíblia nos diz que Deus não diz que era bom. Ele diz que é muito bom, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança e obra perfeita do Senhor. E todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, que eu olho para você, eu vejo o amor de Deus. Eu olho para você e vejo a imagem e semelhança daquele que te criou, daquele que te formou, antes mesmo da nossa existência. Deus já tinha traçado projetos para nós. Ele já nos amava. Então essa ovelha sou eu e você. E esse bom pastor é o nosso Senhor, que nos ama e não quer que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho, porque Ele ama as suas ovelhas. E a Bíblia nos diz que Ele ama e dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. Ele nos criou e nos formou. E sabe quando Deus começou a nos amar? Sabe quando Deus começou a te amar? Será que foi quando você nasceu? Não. Desde quando Ele te criou, desde a sua existência e desde o ventre da mamãe, Ele já te conhecia. Salmo 139 vai dizer que antes mesmo de nos formar, Ele já nos conhecia, o nosso nome já estava no livro dele, e Ele já conhecia cada passo da nossa história, antes mesmo de existirmos, aleluias. Só Ele tem esse poder de nos amar e de traçar projetos para as ovelhas. Mas como a história diz que uma ovelhinha se perdeu, o que faz uma ovelha se perder do rebanho? Se eu perguntar a vocês aqui, crianças, o que faz uma ovelha se perder do rebanho? Quem vai saber me dizer? Hã? O que será? Sinal de alerta. Uma distração. O que mais? Que pode fazer com que uma ovelha se perca do rebanho. Que pode fazer com que uma ovelha se distancie do rebanho. Ainda que tenha um bom pastor. Desobedecer. O que nos afasta do Senhor? E tia Aline trouxe algumas coisas aqui. O que pode nos afastar do Senhor, sabe o que é? O que pode nos afastar do bom pastor? Alimento espiritual. Que alimento é esse, tia Aline? A palavra do Senhor.